as paisagens naturais da África, tá vendo? Então nós vamos conhecer aqui um pouco do clima, da vegetação, ó, da fauna, né? Elefantes, girafas, olha que legal. Eu nunca vi um elefante e uma girafa assim. De perto, né? A gente foi em São Paulo e não teve a oportunidade de ver lá no zoológico, né? Por causa que tava chovendo. Exatamente. Chovia, que nem. Ó, os leões, olha aí, ó. São animais Eu já zebras, queria ó. tocar em um leão. Totalmente fora da nossa rotina aqui, né? Aqui é a savana, né? A savana africana. A savana, ela vai se parecer com o nosso cerrado, tá bom? A nível de comparação, assim, a savana se parece com o nosso cerrado. Mas, ó, como vocês podem ver, nós temos centros urbanizados na África também, né? Então, a gente tem aqui, ó, centros, né? Com bastante movimento. Aqui a gente está vendo a África setentrional. Nós vamos depois fazer a divisão, né, das regiões para a gente poder conhecer. Mas ó, tem centros urbanos também, né, com diversas culturas. Olha aí, ó, as representações, né, bem características, né? Aí no Egito já está baixinho. Vou baixar mais que isso. Então a gente tem o deserto do Saara, certo? É o maior deserto, vamos dizer assim, seco, né? 50 graus de dia, menos 5 graus à noite. A temperatura é essa, né? Aí a gente tem agora a África subsaariana. Vocês vão entender por que ela chama-se subsaariana. Ela fica abaixo do Saara, sub é abaixo, né? Saariana é a linha do Saara. É como se existisse uma linha, né, ali um cinturão, aonde abaixo dessa linha, né, a gente vai ter ali uma África mais voltada aí para a questão da cultura realmente negra, né? Mas não deixamos de ter aí a visão dos centros urbanos, né? Então a gente tem a visão do Lago Vitória, a gente tem aqui o Monte Kilimanjaro. E a visão aí, né, natural, né, das savanas africanas. Eita, nós. Mamãe. Então vamos em frente aqui, ó. Pega seu livro aí, são as primeiras páginas, aqui já é a página 2, né? Então a gente tem aqui essa parte superior aqui do mapa, né, da África. É a porção que a gente chama de porção norte do continente. Se você tiver uma visualização assim mais ampla pelo Google Earth, né, você vai ver que essa região aqui é a região mais seca, né? É a região aqui do deserto do Saara e do Rio Nilo, certo, gente? Então, o Rio Nilo na África, ele é o segundo maior rio em extensão, né? E agora eu não sei se é volume de água, não. O volume de água ele é o terceiro. Mas em extensão ele é o segundo. Extensão é comprimento, né? O primeiro rio em extensão, né, do mundo é o Rio Amazonas. O segundo em extensão é o Rio Nilo. Mas existe um que tem mais volume de águas do que o Rio Nilo. A gente ainda vai ver estudando aqui a África, tá? Então a gente sabe que a África, né, que é o continente africano, é aquele que a nossa visão, né, como a representação dos nossos mapas aqui no Brasil ela é atribuída, ela vai ter aí a sua centralização no globo terrestre, né? Aí no mapa da página 3 você está vendo a África bem no centro, é assim que a gente costuma enxergar, né, o planisfério terrestre. Ela é formada por 54 países, ela tem aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados. Para que você possa fazer aí um cálculo em relação ao tamanho do Brasil, né? O Brasil ele tem aí 8 milhões de quilômetros quadrados, né? 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então seria como a gente estivesse colocando aí 3 Brasis e meio, né, nesse território. A população é de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, é uma mega população, né? E o seu espaço a gente chama de heterogêneo porque ele vai apresentar aí 800 grupos étnicos. O que seria isso? São grupos que possuem sua própria língua, sua própria cultura, sua própria diversidade, características de paisagens naturais. E a gente consegue observar que os elementos naturais nessa porção aqui, né, do continente que a gente está analisando aqui, ó,
ela vai ter uma diversidade muito grande com a porção sul. Como vocês podem ver aqui, ó, a partir desse cinturão aqui já começa a vir uma área um pouco mais esverdeada, aqui uma área um pouco mais precária de arborização. Então a gente vai ver também elementos como a questão cultural, econômica, política, vamos ver as questões étnicas e vamos conhecer um pouco mais a respeito aí da cultura africana, isso é muito importante. Eu sempre tenho aqui no meu birô, não sei se você vai poder ver agora, depois eu te mostro, caso você não esteja vendo agora, eu tenho aqui uma bandeira do Moçambique, né? Sempre aqui no meu birô, ela sempre está aqui, não sei se você está vendo aí na outra câmera, mas eu mostro para vocês já já. Ela sempre está aqui comigo, por quê? Moçambique é uma região muito especial para mim, porque é ali que estão os meus pastores, né? Eles moram lá em Moçambique, então eu tenho muito para falar da África para vocês, por conhecimento de causa, por estudo, por oração, né? Porque eu oro muito pela África, então eu tenho bastante coisa para falar para vocês da África, espero que vocês curtam aí bastante as nossas aulas, né? Principalmente aqui essa do terceiro bimestre. Então a gente pode chegar à conclusão de que a África, sem dúvida nenhuma, ela é um continente extremamente enorme, é o terceiro maior continente em extensão territorial, tá bom? Ela tem cerca de 75% das suas terras localizadas entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, o que faz desse país um país tropical, tá? Na verdade, a gente pode dizer que ele é o continente, né? Nem país, é o continente tropical do mundo, né? O Brasil é um país tropical, né? Mas a África é um continente tropical. Em sua parte central aqui na África, a gente tem a linha do Equador atravessando ele, então a gente vê a África no meio, né? Bem no meio dos dois trópicos, e ela é atravessada pela linha do Equador. O que acontece, a nossa realidade aqui também, é que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é o nosso clima, né? Então a gente sabe que o território africano é um território de climas quentes, tá? Aqui nós temos também o corte do meridiano de Greenwich, o que faz realmente com que o continente africano seja basicamente centralizado no globo, porque ele vai ter quase o encontro do marco zero, né? Do encontro da linha do meridiano de Greenwich com a linha do Equador, que fica bem aqui, ó. O continente mais próximo do marco zero é o continente africano. Ele é banhado ao norte pelo mar Mediterrâneo, né? Tá aqui, ó, o mar Mediterrâneo, que é o mar que banha a Europa, que a gente vai ver o ano que vem, a Europa todinha o ano que vem. Ele também é banhado pelo Oceano Atlântico, inclusive, que era a rota, né, de escravidão aí, né, que os portugueses e espanhóis vinham aqui na África por essa rota aqui, né, do Oceano Atlântico, para escravizar aí os moradores aí, principalmente da Angola, né, e outros países também, mas principalmente da Angola. A leste, ele é banhado pelo Mar Vermelho e também pelo Oceano Índico, que é essa região aqui, certo? A gente tem aqui uma grande ilha aqui, que, se eu não estiver enganada, é a ilha de Madagascar, faz parte também aqui do continente africano. Se eu estiver enganada, eu me retrato logo mais à frente, né? Olha que bonito! Ah, é a ilha de Madagascar, olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que é Moçambique. Moçambique é por aqui, acolá, por aqui. Eu esqueço onde é que é toda a vida. A gente vai ver o mapa político, já mostro pra vocês. Bom, então a gente tem aqui as formas de relevo. Se eu vi, ora se vi. Vi e revi e vi de novo, né? As formas de relevo aqui da África... Tomara que lá tenha um leão falante, uma girafa, um hipopótamo, uma zebra falante, né? Não tem. Né? Então, eles gravam lá os vídeos, então né? tem que ter. Ué. Não tem. Eu vou mandar aqui no grupo do WhatsApp os mini vídeos, né, para os alunos que não estão conseguindo entrar pelo Google Meet, né, para não perderem a nossa aula, tá bom? Então fiquem ligadinhos aí, que o pessoal do grupo também vai estar recebendo as nossas orientações aqui em aula, tá? Bom, a gente tá vendo aqui relevo e hidrografia. Vocês falando de comida me deixando aí atortoada, né, com fome uma hora dessa, né? Relevo e hidrografia, a tia colocando a culpa nos alunos. As formas de relevo aqui da África, a gente pode dizer que elas são homogêneas, porque em grande maioria elas não têm assim altitudes, né, que superem os 700 metros. Então, em relação, por exemplo, com os mais altos picos, é muito baixo, muito baixo.
A gente tem os mais altos picos localizados ali na região da Ásia, né? Como, por exemplo, ali o Monte Everest, né? Que ele tem mais de 8.000 metros de altitude. Então, a gente não tem essa altura, né? Não tem essa altitude toda aqui no relevo da África, de modo algum. A gente pode ter aqui a altitude média, né? De 700 metros. Há lugares mais altos, outros mais baixos, mas a média é 700 metros, tá? Então, a gente vai ter aí uma grande porção de planícies, alguns planaltos, né? Rochas antigas, né? Enfim, o que a gente consegue ver também aqui, ó, por esse mapa, a gente vê aqui na nossa legenda, né? As partes em verde são as planícies, né? Próximas aí ao nível do mar. As partes amarelinhas são as que compreendem até no máximo 200 metros de altitude. As laranjas, 400 metros de altitude. E as mais elevadas aqui, que compreendem quase 1.000 metros de altitude, tá? Então, aqui a gente tem os principais picos, né? Aqui sinalizados por esses triângulos aqui no nosso mapa, como vocês podem analisar, né? Olhando no livro, você consegue ver melhor do que aqui nessa projeção, né? Então, a gente vai ter aí o Monte Kilimanjaro, que a gente viu na nossa projeção agora inicial da aula. A gente tem o Monte Marra, ou Marra, o Monte Camarões, o Monte Emikousi, o Monte Tibucal, o Monte Nossa, esse nome é difícil, hein? Lá na ilha de Madagascar, aí na ilha de Madagascar tá aqui, ó. Nossa, meu Deus do céu. Não sei dizer. Ciaia Favona. Não sei dizer, esse nome aqui é muito difícil. É muito complicado dizer esse nome. Depois, se você colocar no Google e ver alguém dizendo, me ensine, né? Aqui é o canal de Moçambique. Moçambique tá por aqui, né? Então, é isso. Vamos agora subir um pouquinho mais. Aqui é a atividade, a gente faz daqui a pouquinho. Então, a África, ela pode ser dividida aí em duas porções. A norte ocidental e a sul oriental. Como a gente viu ali, né? No nosso mapa inicial da nossa aula. E a gente tem ali as formas mais baixas, né? Na região aí norte ocidental. E a gente tem a topografia mais elevada ali na sul oriental. Então, as terras mais altas ali na África ficam perto do mar e elas formam aqueles paredões. Inclusive, é muito interessante você observar isso, porque a gente tem algumas teorias, como por exemplo a teoria da deriva continental, que a gente estudou no bimestre passado, que mostra que no continente africano e no continente americano, aquela parte onde o Brasil, né, tem ali a sua silhueta, ela encaixa perfeitamente com essas fissuras que tem aqui na África. E a gente percebe que esses paredões, né, esses paredões abruptos que foram formados ali na planície costeira, ela tem o mesmo material, né, de rochas que tem no continente americano, tem no continente africano. Pode ser uma comprovação, sim, de que realmente houve a deriva continental, o afastamento dos continentes e de que realmente a Pangeia pode ter sido realmente real, né? É uma comprovação, uma prova, né? No século XIX, a gente sabe que os europeus tiveram bastante dificuldade para conquistar o interior do território africano, justamente por conta aí dessas elevações, né? As elevações importantes da África são os planaltos da Etiópia, dos Grandes Lagos, situados aí no lado oriental do continente, né? E eles se estendem até Camarões, até Guiné, no lado ocidental. A gente também tem planaltos, né, africanos, que têm cadeias de montanhas, né? E essas cadeias de montanhas, elas são formadas também por dobramentos, que são a movimentação das placas que existem aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas cadeias, ó. A gente tem a cadeia do Atlas, né? Onde a gente vai ter ali o ponto mais alto, né? Que é 4.100 metros, mais ou menos. A cadeia do Drakensberg, né? Que tem o ponto mais alto com 3.400 metros, né? Estão representados aqui nessa imagem, né? E a gente tem aqui os lagos e os vulcões que a gente vai ver agora. Vocês estão vendo aí a divisão das placas tectônicas, né? As placas tectônicas, elas vão trazer pra gente essa questão de movimentação, e toda movimentação vai ter ou uma apresentação de
um vulcão, né, em atividade, ou ela vai ter a formação de cadeias de montanhas. Então, a gente tem que conhecer as questões aí das divisões das cadeias, aliás, nem das cadeias, das linhas, né, que a gente chama de falhas, né, das falhas das camadas rochosas, né, da nossa litosfera, para a gente compreender o movimento que as placas tectônicas executam entre si. Então, aqui, a gente vai ter mapas que vão nos orientar quanto a isso. Quando ocorrem esses dobramentos, né, que são as movimentações que geram as cadeias de montanhas, né, a gente observa que essas cadeias de montanhas, elas são muito jovens. Então, a gente percebe que esses dobramentos são ativos. Então, as cadeias de montanhas feitas agora recentemente, foram executadas por conta dessa movimentação das placas tectônicas no ambiente africano. Então, as rochas que sofrem essas fraturas, né, que acabam sofrendo essas quebras, né, elas são fragmentadas, muitas vezes elas afundam no oceano. E algumas vezes, outras que vão ser colocadas por baixo de outras placas, geram as montanhas ou os planaltos que aqui existem. Então, o que fez com que essas grandes cadeias, né, essas montanhas surgissem, foi justamente o choque ou a movimentação das cadeias, aliás, das placas tectônicas que formaram essas cadeias. Então, aqui nos lagos, né, o Lago Vitória, o Lago Tanganica e o Lago Nyassa, a gente vai ter aí essa movimentação aí das fossas tectônicas. Por que é Lago Vitória? Porque eles ganharam? Não sei dizer. Porque teve uma guerra que ganhou? Não sei. Eles geralmente colocam um nome para orientar alguma situação, né, ocorrida no continente. A gente vai pesquisar para saber. Né? Vamos verificar para saber, né? A gente também vê aqui as fraturas, né, ocorridas aí na crosta terrestre, né? Essas fraturas vão fazer o magma subir e vão fazer com que os vulcões entrem em erupção. Ali, naquele monte que a gente viu chamado de Kilimanjaro, né? E o Quênia também, eles têm mais de 5 metros de altitude, são vulcões, né, que entraram em erupção, agora estão, né, calminhos, né, mas eles também podem voltar à atividade. Essas formações que acontecem aqui na África, acontecem aí também por conta do afundamento do Vale do Rift, né? Rift Valley, né? É o Vale do Rift. Tem várias fraturas, várias falhas aqui nessa região, ocorridas aí na crosta terrestre, e vamos dizer assim, o derramamento da lava, né, vai gerar novas rochas, né? Porque todas as rochas que existem, elas são formadas da primeira, vamos dizer assim, do primeiro vazamento magmático, vamos dizer assim, né? Então, todas as rochas, elas são derivadas da rocha magmática. A rocha magmática é a primeira formação. Quando ela começa a sofrer o desgaste, ou pela erosão do vento, ou pela erosão causada aí pelas chuvas, elas vão se fragmentar, e aí a gente tem os sedimentos, aí a gente tem as rochas sedimentares. Elas vão se formar através de camadas que vão sendo depositadas umas sobre as outras, fazendo aí a compactação dos solos, gerando então uma nova forma de ser chamada de rocha, né? Vamos dizer assim. Então aqui, nessa região, a gente tem rochas novas, que são rochas vulcânicas, ou seja, rochas aonde teve vamos dizer assim, a extração, né, do magma. O magma, ele saiu, né, do interior da litosfera, ele teve o seu vazamento, formando então rochas a partir do seu resfriamento. Então aqui a gente vai ver, nessa região do Rift Valley, rochas novas a partir aí da extrusão do magma, certo? Então a gente tem aqui nessa região, nessas fendas, né, vamos dizer assim, movimentos, né, tectônicos que facilitam aí a extrusão da rocha magmática. A lava vai sair, vai resfriar aqui no ambiente terrestre, vai se solidificar, formando rochas novas. Aqui na página 7 a gente tem aqui algumas curiosidades, né? Essas curiosidades falam a respeito da rachadura gigante que tem no Quênia, né? Então aqui diz assim que existe uma rachadura bem grande no Quênia, com vários quilômetros, que ela apareceu de repente,
né? Essa fenda não para de crescer e acaba dividindo ao meio a estrada de Nairobi-Narok, né? E há 138 milhões de anos, quando o Brasil começou a se afastar do continente africano, a região conhecida como Chifre da África deve daqui a algumas dezenas de milhões de anos formar um novo continente. Dizem que a África continua, né, as teorias, né, que os continentes continuam se afastando cerca de, se eu não estiver enganada, 2 centímetros a cada ano. Então significa que daqui a milhares de anos os continentes vão se encostar um no outro de novo, formando um novo continente, né? Então, aqui diz que esse movimento é constante devido principalmente ao movimento que a gente tem no interior da rocha litosférica, né? Que é o movimento de convecção. Como o magma continua em constante movimento, disse então que essa teoria ela é constante, ela nunca para de acontecer. Mas até que os continentes se fundam novamente, nós já não estaremos mais aqui para presenciar esse fato, né? Bom, continuando aqui no Vale da Fenda, aqui no finalzinho desse artigo a gente costuma ver que a situação é causada por uma superpluma, ou seja, é o jorro de lava que emerge desde a profundeza do planeta, causando um enfraquecimento da litosfera e como resultado acontece o aumento de temperatura e pressão. Então o que a gente percebe aqui? Que na litosfera, na região do relevo da África, muitos fenômenos naturais acontecem simultaneamente, fazendo com que o relevo seja único, seja diferenciado de todos os outros continentes que nós conhecemos, certo? Até aqui alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma consideração? Não? Tá todo mundo bem? Depois, se você quiser confiar, né, na sua pesquisa, você dá uma olhadinha aí na página 7 de novo, dá uma olhadinha nesse artigo aí com bastante cuidado, né? Vai lá no Google, pesquisa mais, assiste as nossas aulas no YouTube que você vai poder ali ter um pouco mais de profundidade aí nesse assunto, tá bom? Aqui a gente já tá na página 8, né? Vamos falar então dos lagos e dos vulcões, né? Ah, já foi, página 8 nós já fomos, né? Nós estamos aonde agora? Nós estamos na página 8 aqui, pronto. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa eu me situar aqui no meu livro também, porque eu fiz anotações no meu livro e eu quero acompanhar vocês essas anotações, tá bom? Mas é difícil dar aula projetando videozinho curto lá no mini grupo, viu? Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos continuar. Bom, apesar da gente ter aqui então uma ideia de que o território da África ele é bem grande, né? A gente também precisa observar que, diferentemente do território brasileiro, a hidrografia da África ela é diferente. Lá no território brasileiro a gente tem uma grande extensão, mas a gente também tem rios muito extensos e eles vão fazer a irrigação de todo o território, principalmente na região norte. Já aqui na África já não é assim. A gente tem poucos rios, temos poucos lagos, né? Sendo que o rio mais importante da África é o Rio Nilo, né? Ele vai nascer próximo ao Lago Vitória e ele vai correr em direção ao norte, desaguando ali no Mar Mediterrâneo. O Rio Nilo ele vai garantir então ali a sobrevivência de 1/10 da população africana, né? E vamos dar aqui ênfase para os países Egito, Sudão e Sudão do Sul, que dependem exclusivamente do Rio Nilo, né? Mesmo que o Rio Nilo seja localizado numa região bem árida, ou seja, bem seca, o Rio Nilo ele é perene. Por quê? Porque ele não entra em processos de seca. Ele tem assim uma diminuição sim, né, das suas margens no período da seca, mas ele não seca totalmente, tá? Ele é responsável ali pela irrigação e fertilização do solo, das suas margens, né? Desde a antiguidade. Você vai se lembrar quando a gente estudou lá no 6º ano a questão do crescente fértil, né? Aonde a gente tinha o delta do Nilo, né? Que era a região mais fértil ali da Mesopotâmia. Então o Rio Nilo, desde a antiguidade, desde as primeiras civilizações, né? Desde o período dos nômades, iniciando o período dos sedentários, quando eles descobrem a agricultura, ali as primeiras civilizações começaram a se formar no delta do Rio Nilo, ali na Mesopotâmia, né? Então aqui, ó, nessa imagem,
A gente tem a represa de Assuã, no Egito, né? Essa represa, ela controlou a inundação, né, do Nilo. De vez em quando, né, quando é tempo de cheias, né, o Nilo ele inunda, então tem uma barragem que vai represar essas águas, possibilitando aí para que as plantações não se percam, né, e para que as comunidades ribeirinhas também não sejam destruídas. Aqui nos rios africanos, a gente pode observar uma coisa, né? Os rios da África, eles vão sofrer com a incidência de chuva. A incidência de chuva é a quantidade de chuva que a gente tem na região. Porque tem uma estação chuvosa, que é uma estação onde os rios são mais caudalosos, né? Tem mais concentração, mais fluxo de água. E tem uma estação que ela é bem seca, bem parecido com a nossa, né? Então, nas regiões em que o volume de água é maior, né, acaba superando o rio Amazonas, né, naquelas regiões, tá? Chega até a 4.700 quilômetros de extensão. O rio Congo, esse abençoado aqui que eu estava falando para vocês no começo, eu não lembrava o nome dele. O rio Congo, ele tem mais extensão, ele tem mais volume de água, né, do que o rio Nilo. Mas o rio Nilo tem mais extensão, ele é mais comprido, certo? Nessas regiões aqui, a gente tem a questão aí das florestas, né? Mas o volume de água, ele é, vamos dizer assim, diminuído porque não tem estações de chuvas constantes, como na região do Amazonas, por exemplo. Tem o período de seca, tem o período de chuva. Na região aqui da linha do Equador, né, a gente consegue perceber que tem um forte desmatamento da floresta tropical. Por que isso acontece? Porque por ser um lugar que tem baixos recursos, né, o desmatamento florestal passa a ser algo voltado para a economia do país, né? Então a gente consegue perceber que além de acontecer o desmatamento ambiental, a gente também percebe que o ecossistema ele também sofre, né, com essa retirada da camada vegetal. A gente sabe que retirar a camada vegetal do ambiente vai formalizar a vulnerabilidade do solo, né? Então o solo ele vai ficar fraco, né? Ele vai ficar suscetível à erosão, né? Que é a questão aí do intemperismo, seja ele por conta do vento, seja ele por conta da ação dos rios ou até da chuva. E aí a gente percebe que o solo fica desnutrido, né? Porque a camada de nutrientes também é elevada por conta do intemperismo. O rio Níger, ele é o terceiro maior rio da África em extensão. Ele tem 4.200 quilômetros, ele vai desaguar lá no Golfo da Guiné. Na parte sul, a gente tem 3 rios que se destacam. O Zambeze, o Limpopo, que vai desembocar no Oceano Índico, e o Orange, que deságua no Oceano Atlântico. Certo? Vamos seguir aqui viagem. Né? Estamos na página 8. Agora a gente vai para a página 9, né? Vamos falar um pouco sobre as questões hídricas, né, que a África lá influencia nesse período. Deixa eu só mandar aqui mais um videozinho aqui no grupo, né, para que os alunos possam acompanhar ali. Mas, como a gente percebeu, o relevo, né, da África possui extensos rios, mas não tem muitos rios. Os rios são extensos, ok. Os rios eles têm uma grande porção de água, ok. Mas a gente não tem muitos rios. A gente tem alguns rios, tá? A gente vai destacar aqui nessa aula as cataratas do Inga, né, no Rio Congo, que devido ao seu volume de água, né, o Rio Congo ele ser muito caudaloso, ele vai ter as cataratas mais belas aqui da região. E a hidrografia africana, então, vai incluir esses lagos. Lagos a gente tem bastante, né? Rios a gente não tem muitos, mas lagos a gente tem. Vamos destacar o Lago Vitória, que está em Uganda, na Tanzânia e no Quênia. Ele tem 69.000 quilômetros quadrados. O Lago Tanganica, que está na República Democrática do Congo, Burundi e Tanzânia, com 32 quilômetros quadrados. O Lago Nyassa, que fica na Tanzânia, Malawi e Moçambique, com 29 quilômetros quadrados. Ali em Moçambique, gente, tem praias tão lindas
com a água assim cristalina. Você entra na água assim e você vê o fundo do oceano, a coisa mais linda. Até mesmo as conchas ali de Moçambique são diferentes. Gente, como são lindas. Eu tenho aqui alguns exemplares aqui em casa. Eu vou ver se eu faço alguns mini vídeos e mando para vocês, tá bom? Bom, como vocês podem ver aqui, ó, a gente está falando de questões hídricas e impactos socioambientais. Como já é um assunto voltado mais para a área social e a gente está falando somente sobre a questão dos aspectos naturais, vamos deixar essa aulinha aqui para a próxima, né? Para a próxima quinta-feira, e a gente vai solucionar somente aqui algumas questões, tá bom? Então você vai pegar o seu livro aí. Deixa eu ver aqui o que a gente planejou para hoje. A gente vai solucionar aqui algumas questões das páginas anteriores, tá bom? Então, pega seu livro aí. A gente vai fazer aqui, ó. Página 4 e 5. Quem tá aí comigo? Pega seu livro. Eu. Beleza. Pega seu livro aí na página 4 e na página 5. A gente vai fazer todo mundo junto. Tá bom? Ficou um pouco complicado para mim fazer essa aula hoje aqui para vocês, gente, porque tio Robson tá pintando aqui os portões aqui da igreja e o cheiro da tinta tá vindo aqui me deixando tonta.